Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Natália Luz, eu sou CEO especialista em imigração aqui na Acros Immigration e nós já ajudamos mais de 300 famílias a viverem legalmente aqui nos Estados Unidos. Bom, se você está pensando em se mudar aqui para os Estados Unidos, com certeza você já fez essa pergunta. Qual é o melhor lugar para se morar? Bom, gente, não existe uma resposta certa para isso, mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar 5 estados que, ao nosso ver, na nossa percepção, podem ser os mais interessantes para os brasileiros viverem aqui nos Estados Unidos. Nós estamos levando em consideração a comunidade que vive nesses lugares, as oportunidades de trabalho, os custos de vida e o clima. Vamos lá? Bom, queria começar falando sobre Nova York. Nova York é o coração financeiro dos Estados Unidos. Se fosse no Brasil, a gente poderia dizer que Nova York é tipo São Paulo. É lá que tudo acontece. Com certeza, é uma cidade com muita oportunidade de trabalho, principalmente nas áreas de finanças, serviços, estética, construção, gastronomia, tecnologia, enfim, gente, tem de tudo. Mas, ao mesmo tempo, pode sim ter muita concorrência. Então, não basta ter uma oportunidade, você realmente tem que estar pronto, você tem que estar preparado para agarrar essa oportunidade. O que você precisa saber de Nova York também é que lá você vai ter uma vida bastante corrida, né? Não é um lugar muito calmo para se morar, é realmente uma São Paulo aqui dos Estados Unidos. Na maioria das vezes, você vai acabar morando em espaços pequenos, porque lá é bastante caro de morar e você vai depender com certeza de transporte público. Tem bastante trânsito, tem barulho, tem aquele caos de cidade grande. Mas se esse é seu estilo de vida, se você gosta desse estilo de vida agitado, intenso, urbano, Nova York com certeza pode ser perfeita para você. Além disso, obviamente, a cidade oferece uma infraestrutura muito boa. Então tem várias opções culturais, lojas, parques, museus e, óbvio, uma comunidade brasileira bastante ativa, principalmente em cidades como Queens, New York e no estado ali mais pertinho também, em New Jersey. Em relação ao clima de Nova York, bom, lá tem de tudo. O verão é ótimo, o outono é lindo e o inverno é rigoroso. Então, lá em Nova York você vai encontrar realmente temperaturas negativas, neve e os dias bem curtos. Em relação ao governo, Nova York tem um governo mais liberal. Então, tem uma política voltada mais para diversidades, inclusão, pautas sociais. Então, isso pode te agradar ou não, dependendo do seu perfil e da sua visão de mundo, certo? Nova York, então, check. Um outro estado bastante interessante de a gente conversar é Califórnia. Se Nova York a gente poderia falar que é o coração financeiro, Califórnia é o coração da inovação e da tecnologia. É lá que tem o Vale do Silício, onde estão os gigantes como Google, Facebook, Apple e muitas outras startups. Califórnia é um estado com muitas oportunidades para quem justamente trabalha nessa área de tecnologia, empreendedorismo, inovações, mas também, obviamente, se você trabalha na área de saúde, educação, construção. Além disso, gente, a Califórnia é lindíssima. Eu já morei na Califórnia e posso te falar que dos lugares onde já morei, a Califórnia realmente, para mim, é um dos lugares mais bonitos aqui dos Estados Unidos. Lá na Califórnia, você encontra praia, montanha, deserto, cidades vibrantes como São Francisco, Los Angeles e San Diego. Então lá, gente, é tipo uma mistura perfeita. Você tem uma qualidade de vida muito interessante, com praias e etc, mas você também tem oportunidades profissionais muito boas. E o clima de lá, para mim, principalmente se você estiver no sul da Califórnia, é bem interessante, não é um frio muito pesado, nem um calor muito intenso, então é um clima muito interessante. Agora, se você tem filhos em idade de entrar na universidade ou estão no ensino médio, a Califórnia também pode ser uma excelente escolha, porque lá, gente, tem as melhores universidades dos Estados Unidos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da UCLA ou a UCLA, né, que com certeza é uma das melhores faculdades da região, ou mesmo Stanford, que também fica por ali e é ótima. Só que o custo de vida de se morar na Califórnia é bem alto. É também um dos estados mais caros de se morar, principalmente quando a gente está falando de aluguel e até combustível, tá? Os impostos também são um pouco mais elevados e a concorrência é grande. A Califórnia, assim como Nova York, também tem um governo liberal, então tem políticas mais progressistas, principalmente a gente consegue ver isso nas escolas, inclusive nos serviços públicos. Então isso para muita gente pode ser ótimo, mas isso pode causar desconforto para quem tem um perfil mais conservador. Beleza. Agora vamos falar também de um queridinho que tá tomando conta aí dos corações dos brasileiros, que é o Texas. O Texas é uma potência em crescimento. Esse, hoje, atualmente, é um dos estados que mais tem atraído brasileiros, e não é à toa. Muitas empresas estão saindo justamente da Califórnia e indo pro Texas, justamente porque no Texas, essas empresas estão encontrando incentivos fiscais e tem um custo operacional um pouco mais baixo. Então isso tem gerado muitas oportunidades de emprego. As 3 principais cidades de Texas, eu diria que seriam Austin, Houston
e Dallas. Eu já morei ali perto de Dallas, então eu já também conheço o Texas. Também posso dizer que é um estado bem interessante, mas completamente diferente da Califórnia. Lá no Texas, você vai encontrar um custo de vida um pouco mais acessível, casas mais baratas, impostos mais baixos, escolas públicas excelentes e também muita oportunidade para quem quer empreender e trabalhar. Só que esse estado, diferente da Califórnia e de Nova York, é um estado mais conservador. É um estado muito indicado para famílias, né, que tem um estilo de vida às vezes mais calmo, um pouco mais interior, sabe? Mas isso, para muitas famílias, pode ser realmente um ponto muito positivo, porque querem realmente essa questão do sossego, da segurança, do governo mais conservador, mas para algumas pessoas querem mais o agito da Califórnia e da Nova York. Então, gente, essa é a minha experiência pessoal, né, de alguém que já morou na Califórnia, de alguém que já morou no Texas, então eu posso dizer que existe realmente grandes diferenças entre morar na Califórnia, no Texas, os governos são totalmente diferentes, então vai muito do que você está buscando para sua família, tá? Bom, vamos falar também um pouquinho de Massachusetts. E esse eu nunca morei, tá, gente? Esse aqui é mais por pesquisa mesmo. O Massachusetts é um dos estados que tem a maior comunidade brasileira dos Estados Unidos. E esse é um estado que você vai se sentir mais em casa, talvez, logo no início, justamente porque você vai encontrar mais mercados, escolas, igrejas, hospitais com atendimento em português, justamente por conta da comunidade brasileira que existe. E é uma ótima, talvez seja uma ótima transição mais suave para você começar, justamente porque você não sente tanto esse baque, justamente por você encontrar essa estrutura da comunidade brasileira. A economia de lá é forte e as melhores oportunidades talvez seriam na área de saúde, educação, tecnologia e construção. A qualidade de vida também é muito boa, o estado é muito organizado, tem escolas e universidades de alto nível. Só que aqui vale um ponto, que é a questão do clima, porque o clima pode ser um grande desafio. Eu conheço pessoas que saíram de Massachusetts por conta do clima, porque o inverno lá é muito rigoroso e muito longo. Então, normalmente, o inverno, esse período de frio, esse período mais difícil, dura de novembro a abril. Então, lá você vai encontrar muita neve, muito frio. Então, você tem que estar preparado para isso. Se enfrentar o frio, se morar numa região dessa não é um problema para você, ótimo. Agora, se é, você precisa pensar muito bem em relação a Massachusetts. E por fim, gente, eu não poderia deixar de falar da Flórida, que é onde eu moro atualmente e é de fato o queridinho dos brasileiros. É, assim, provavelmente também um dos estados com a maior comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos. Bom, aqui, gente, vocês vão encontrar tudo em português. Supermercado, igreja, escola, cabeleireiro, médico. Gente, tudo. A gente tá em todas as partes e você vai encontrar gente que fala português em todas as áreas. Um outro ponto muito importante é o clima. O clima aqui da Flórida, gente, ele é tropical, e o que facilita muito a adaptação. Então aqui no inverno, nem parece inverno muitas das vezes. Uma blusa tá o suficiente, um casaco e tá tudo certo. E óbvio, gente, aqui tem a Disney. Então, se você tem filhos pequenos, e não só a Disney, né, gente? Tem a Universal, tem o SeaWorld, lazer aqui é o que não falta. Então, se você gosta também disso, se você tem crianças pequenas, com certeza isso pode ser um ponto favorável aí para você decidir vir para a Flórida. Então, gente, o que eu costumo dizer é que a Flórida pode ser, sim, uma excelente porta de entrada para quem quer começar a vida aqui nos Estados Unidos com mais facilidade. Só que, olha, uma coisa muito importante que a gente acaba vendo aqui. Se você vem aqui para os Estados Unidos e você não vem com a intenção de realmente se desenvolver aqui, você pode ficar numa bolha, porque de fato tem muitos brasileiros aqui. Então você pode, se você quiser, ficar meses sem falar inglês, sem conviver com a cultura americana. Então fica muito atento a isso, porque se você estiver vindo aqui para justamente ter essa oportunidade de ter acesso à cultura, às pessoas, você precisa furar a sua bolha e ir atrás dessas oportunidades, porque essas oportunidades, de fato, elas existem. Elas existem nos negócios, nos empregos, nos estudos. Obviamente que aqui você vai encontrar mais concorrência, justamente porque tem mais brasileiros. Um outro ponto interessante aqui da Flórida é a proximidade com o Brasil. Gente, aqui tem voos direto para o Brasil todos os dias, com preços mais acessíveis, então fica mais fácil de você encontrar a sua família ou da sua família vir te visitar, né? Então aqui em 8 horas você tá em São Paulo, que facilita também você tem essa sensação de não estar tão longe assim da sua família no Brasil. E aqui também, falando em governo, obviamente a gente tem um governo bastante conservador aqui. Então quem se agrada mais desse tipo de política, né, da política conservadora, principalmente na área de educação, na área de imigração, vai adorar a Flórida. Agora, se você é um perfil um pouco mais liberal, talvez a Flórida não seja um bom estado pra você. E aí, gente, qual desses estados combina mais com você, com seu estilo de vida? Eu quero muito saber. Deixa aqui nos comentários, se você viesse agora pros Estados Unidos, pra qual estado você viria? Ou, você já está aqui nos Estados Unidos? Em qual estado você tá? Comenta comigo. E se você está planejando vir morar aqui nos Estados Unidos, ou você realmente quer aplicar pra um visto de trabalho, pra um green card, regularizar a sua situação se você tá aqui, gente, nós podemos te ajudar. A gente faz uma avaliação gratuita do seu perfil e te orientamos passo a passo. Então, gente, entre em contato com a gente. Os nossos dados estão
estão todos aqui na legenda. E não se esqueçam, gente, se inscrevam no canal. Ativa aí o sininho, fica acompanhando a gente aqui, porque toda semana tem vídeos com bastante informações, com dicas valiosas sobre imigração e vida aqui nos Estados Unidos. Até o próximo vídeo.